Salve família. Dave, o que você achou da transformação de Priscila Alcântara? Porra, aí é... Bom, ela mudou radicalmente a aparência e alguns dizem que ficou mais vulgar. Como isso como a igreja tradicional vê isso? A igreja não tem que ver isso. O que a gente tem a ver com isso? Porra. O que eu tenho a ver com o que a Priscila Alcântara fez com a vida dela, o que ela quer vestir? Ela faz o que ela quiser, se ficou feio, ficou bonito, a opinião é individual de cada um. A vida é dela, entendeu? O evangelho não me dá direito de me meter na vida do outro e dizer o que ele tem que fazer. Conheço ela há bastante tempo. Obviamente ela está bem diferente, ela mudou. Mas é a Priscila que eu conheci. Por dentro dela, não sei. Aham. O que eu vou dizer? Eu não Se ela conheço. ficou bonita, ficou feia, aí é uma coisa que é chato falar, né? Vamos falar sobre esse vídeo das falas do Dave Leonardo a Priscila, e ele traz uma afirmação que nós cristãos, a igreja, não devemos se meter na vida das pessoas, que claramente não devemos fazer isso, porém a palavra de Deus nos direciona assim a exortar pessoas que estão indo num caminho mau ou de engano. Pois em Ezequiel capítulo 3, do versículo 18 diz assim: quando eu falar ao ímpio, certamente morrerás. Se eu não advertires e nem disseres para nada preveni-lo sobre o seu caminho errado e danoso, a fim que salva a sua vida, aquele ímpio morrerá, e por sua causa e própria malignidade, contudo, eu exigirei da tua mão e o sangue dele, porquanto recebestes a responsabilidade de pregar aquela pessoa. Então, claramente, sim, a palavra de Deus nos exorta que devemos exortar pessoas ou irmãos na fé que possam estar indo para um caminho mau ou de engano ou totalmente contraditório à conduta da fé cristã. Só que aí talvez você vai me questionar, mas Riquelme, será que isso não poderia ser feito no secreto? Será que não poderia chamar de canto para explicar ou exortar em amor aquela pessoa que o que ela está fazendo é errado à luz da palavra de Deus? E esse é o correto a ser feito. A gente não deve simplesmente sair publicamente expondo as pessoas que ela fez isso errado ou qualquer outra coisa. O correto é chamar de canto, exortar aquela pessoa e direcionar ela com a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que é o norte para todo e qualquer cristão. Só que no caso da Priscila, a gente precisa analisar isso de uma forma diferente. Priscila, ela já foi da igreja, a Priscila tem visibilidade, a Priscila pode-se dizer que ela era alguém que ministrava, alguém que pregava o evangelho e levantava multidões, é uma pessoa de visibilidade e influência. Então, claramente, as palavras dela podem influenciar toda uma geração de jovens da igreja. Então, existe uma responsabilidade nossa que tudo o que a gente fala deve proceder com a palavra de Deus. Então, no momento que a Priscila se nega a ser exortada, ao momento que ela publicamente diz que não precisa de um pastor para que ela venha ter intimidade com Deus. Só que a palavra de Deus diz em Hebreus que devemos honrar aos nossos pastores. E o próprio Jesus diz a Pedro 3 vezes: Pedro, tu me amas? E Pedro se frustrou por ser questionado tantas vezes se amava Jesus. E aí Jesus diz: então cuida das minhas ovelhas. Então existe um ministério, da parte de Deus em que sim, os pastores devem cuidar das ovelhas, direcionar as ovelhas com a palavra de Deus, porque esse é o segmento do evangelho para todo e qualquer cristão. Tanto quanto a Priscila também veio publicamente dizer que homossexualidade não é pecado e que ela está defendendo o movimento aí LGBT e que ela representa esse movimento e exclui a igreja. Então, claramente, esses posicionamentos dela são antibíblicos e não conduz com a doutrina, com o evangelho. Então, se ela falar isso publicamente e que ela influencia muitas pessoas, nesse caso, nós como igreja devemos sim nos posicionar em amor, em respeito, em discordar da pessoa da Priscila.
Pois o apóstolo Paulo nos adverte que se alguém não presta obediência à palavra de Deus, a gente não pode nem se associar a essa pessoa, mas que claramente a gente não pode tratar essa pessoa como inimigo, mas que a gente deve sim adverti-lo sobre a sua má conduta. Então, assim, se publicamente, seja Priscila ou seja lá quem for, que se diga que é cristão e traz um posicionamento antibíblico publicamente, a igreja publicamente também tem o direito e tem o dever, pela defesa da fé, de se posicionar contrário a essa ideia antibíblica que essa pessoa trouxe. Então não é uma questão pessoal sobre a Priscila, ou muito menos um ato de ataque, porque se até a palavra de Deus diz que Deus, o próprio Deus, repreende a quem é que ele ama, por que a igreja não poderia repreender em amor essa pessoa que está pregando uma heresia? E ainda mais, se a pessoa está indo por um caminho mau, eu como cristão não vou orar por essa pessoa, não vou levar a palavra de Deus a essa pessoa, eu não posso exortar essa pessoa em dizer que os frutos da vida dela não condiz com a fé, não condiz com o evangelho? Porque ao mesmo tempo, se essa pessoa se diz de Deus e não tem a humildade de receber uma palavra que possa divergir daquilo que ela acredita, essa própria pessoa também precisa tratar o seu fruto de rebeldia e de não ter humildade em escutar uma exortação de um outro irmão. Então, discordando aí um pouco da fala do David, a gente como cristão devemos nos posicionar com a palavra de Deus e sim, não é se intrometer, mas alertar e direcionar uma pessoa que está indo para um caminho contraditório à fé, não é se meter na vida da pessoa, mas sim um ato de amor em se preocupar com aquela pessoa que está indo para um caminho de engano ou um caminho que possa fazer mal à sua própria vida. Então vamos estar orando sim pela vida da Priscila, não tenho nada contra ela, gostava muito de assistir na época que ela apresentava o programa, né? Só que, gente, precisamos ser verdadeiros. O posicionamento dela, o estilo de vida que ela está seguindo, ela não está vivendo a vida cristã em si, né? E devemos tomar uma posição com isso, porque querendo ou não, as palavras e o posicionamento dela influencia os jovens dentro da igreja. Imagina daqui uns dias os jovens da igreja olhando para os pastores e dizer assim que eu não preciso de você para ter intimidade com Deus. E a gente como cristão fica calado com isso, como se a gente estivesse compactuando com essa ideia, né? Então sim, devemos tomar uma posição. Priscila, discordo de você, a palavra de Deus diz isso aqui. Eu sigo a palavra de Deus, eu não sigo um pensamento pessoal seu que está sendo contraditório com a palavra de Deus. E discordo, eu, Riquelme, também da palavra do David, porque devemos sim exortar os nossos irmãos se eles estão indo para um caminho contraditório. Porque pensa muito bem, se na carta aos Coríntios diz que o apóstolo Paulo confrontou, exortou, trouxe conserto de 3 problemas, que era a imoralidade sexual, a divisão da igreja e a falta da centralidade de Cristo na igreja de Corinto, que eram 3 problemas evidentes que tinham ali. Então, será que o apóstolo Paulo estaria errado? Será que a conduta do apóstolo Paulo seria dizer, não, para vocês que estão praticando imoralidade sexual, eu não posso se meter na vida de vocês, isso não é certo. Ou vocês que estão se dividindo ali na igreja, não posso se meter, continue aí se dividindo, porque eu não posso se meter na vida de vocês. Ou para vocês aí que estão ministrando a palavra de Deus, que está pregando heresias, meios evangelhos aí, não posso se meter na vida de vocês, né? Isso não é o certo a ser feito. Então, eu imagino então que o apóstolo Paulo, aos falas do David, estaria errado em ter exortado e confrontado esses erros que aconteciam na igreja de Corinto. Então, gente, o evangelho é confronto, o evangelho é conserto, o evangelho é sobre renúncia, sobre vida de santidade, é sobre negar a mim mesmo, as minhas vontades para viver o senhorio do Senhor Jesus Cristo. Então, a gente precisa ter humildade e escutar aqueles que nos exortam, porque quem nos exorta é verdadeiramente pessoas que querem ver a gente caminhar com o que diz a palavra de Deus. Então, sim, isso é um ato de amor.